vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Caro telespectador, você terminou de ouvir uma parte do prefácio do livro Nosso Lar, do André Luiz, que foi ditado ao Francisco Cândido Xavier. O André Luiz um dia apareceu ao Francisco Cândido Xavier e o Chico, como de costume, ele não tinha surpresa quando falava com os espíritos, muito diferentemente do Zacarias lá do Velho Testamento, que quando o anjo Gabriel apareceu para falar de João Batista, ele ficou com medo e assustado. O Chico não ficou. Simplesmente perguntou quem era o André Luiz. Ele não tinha o nome ainda, o André Luiz disse, o nome não importa. Para nós que já estamos no plano espiritual, não importa os nomes. O Chico disse, mas eu preciso de um nome para saber com quem estou falando. E o Espírito então disse, quem é esse rapaz que está dormindo aí do lado? Era o irmão do Chico. O Chico falou, o nome dele é André Luiz. Então você pode me chamar de André Luiz. E André Luiz então, nesse consórcio estava começando com o Chico, ele começa a relatar a sua vida no plano espiritual. Como é que foi o seu desencarne, como é que foi a sua passagem para o plano espiritual e o que aconteceu de início. E ele nos traz informações muito importantes que, a nosso ver, estaria dentro daquele contexto a que o Cristo já nos havia dito, que a verdade nos seria revelada, nos seria mostrada e que ela nos libertaria. Nós temos uma consciência muito grande do que é a vida aqui no plano material, mas temos pouca, ou tínhamos, quando esse livro apareceu, tínhamos pouco conhecimento do que acontecia no plano espiritual, o que nos acontecia depois da morte. Isso não obstante todos os ensinamentos que Kardec nos havia trazido no livro O Céu, o Inferno, onde ele examina exaustivamente essas questões. Mas André Luiz vai nos trazer a experiência vivida, ele vai nos trazer, como Emmanuel também fala na introdução, uma experiência vivida do que foi a vida dele. E mais ainda, quem era André Luiz? Uma pessoa aqui na Terra que, é claro, tinha a sua importância, tinha a sua repercussão do seu nome, mas no plano espiritual isso tem pouca valia, como está bem explicitado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos nos dizem que a moeda que vale neste outro plano é de outra natureza, não é a importância que nós temos aqui que vai valer do lado de lá. André Luiz nos traz informações importantíssimas. O que acontece? Como é que é organizado o plano espiritual? Qual a consequência do nosso viver, do nosso pensar? Como é que nós vamos tomar consciência disso? Como é que nós vamos viver aquilo de que nos falam os Espíritos, de que a lei divina está escrita na nossa consciência? Como é que nós vamos tomar consciência disso? Como é que nós vamos ficar sabendo disto? André Luiz nos revela tudo isso nesta obra, que é apenas o início de uma série de outras obras que ele vai editar ao Chico Xavier. Essas outras obras virão a se constituir em objeto desta série que você está começando a assistir. Nós vamos ficar muito felizes se pudermos contar com a sua audiência, com você conosco no futuro. André Luiz, é claro, ele vai passar por momentos e você vai se associar a ele por uma circunstância muito simples. Todos nós já passamos por isso que ele já passou. Porque, segundo nos explica a doutrina espírita, todos nós já nascemos e já morremos muitas vezes. Então, as experiências que ele vai relatar são apenas experiências para nós um tanto quanto esquecidas, mas estão registradas nos folhos mais profundos da nossa consciência. E isso tudo haverá de vir à tona, se você continuar a estar conosco. Nós te agradecemos a audiência e esperamos você na sequência. Você agora vai assistir essa jornada de André Luiz. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia do tempo. A noção de espaço se esvaíra de mim há muito.
Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me. André Luiz teve uma vida considerada normal. Nasceu, e como ele mesmo diz na sua obra, filho de pais talvez excessivamente generosos, ele conseguiu fazer o seu curso superior, diplomou-se, foi um médico de renome quando encarnado, constituiu família e viveu para si. E como se diz no livro, é muito interessante, ele mesmo, é ele quem confessa, isso que é o importante, que ele vivendo só para si, esquecera-se das outras pessoas, da grande família humana. Agora, várias décadas depois de que esse livro foi escrito, nós estamos vivendo um momento que se fala demais na família universal, em globalização. Nós já temos muito mais consciência de que não podemos viver isolado. Mas quando esse livro foi escrito, era completamente diferente. E ele diz que ele viveu para si e para o círculo dos seus íntimos. Ora, de repente, ele se vê lançado, como acontece com todos nós, a uma situação em que ele sabe, a vida está terminando. A gente poderia até dizer que é importante morrer. E quando ele se vê nesta situação, ele começa a ser levado a cogitar da situação espiritual, da existência espiritual e dos propósitos da vida. Quais são os propósitos da vida? Os propósitos da vida nos dão direção, mas os propósitos da vida material nem sempre são os propósitos da nossa vida eterna. E, de repente, os nossos relógios ficam desorientados e nós precisamos de um novo rumo. Esse novo rumo é só a espiritualidade que pode nos fornecer. Então, é muito importante termos em mente o seguinte: nós precisamos ter propósito. Qual é o propósito da nossa vida? É nós que temos que dar ou é Deus que dá um propósito para a nossa vida? É importante sabermos que na nossa vida nós temos que ter esta consciência. Porque se nós cairmos na insensatez de afirmarmos, como quase sempre fazemos, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, eu sou um ser como os outros, e ser como os outros é estar na média. Ou seja, é ser medíocre. Será que o fato de sermos medíocres, de estarmos atrás de satisfazer apenas as nossas necessidades bem egoísticas, de termos o desenvolvimento que todo mundo tem na vida material, de vivermos para nós e para os nossos, nos faz merecedores de passarmos pelo que passou André Luiz e que ele vai revelar para nós nas zonas umbralinas? Você está vendo, você está ouvindo. Se você tem olhos de ver, se você tem ouvidos de ouvir, reflita. A última vez que nós falamos, eu terminei dizendo para você refletir, desde que você tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. É a mesma coisa que o André Luiz faz do meio do seu sofrimento, ele para nos dizer: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Suicida! Infeliz! Onde queres ir? Onde queres ir? Infeliz sim, mas suicida? Nunca! Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia, no curso dessas reminiscências,
o pique desagradável da agulha de injeções. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. E, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa ainda jovem e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. O André Luiz ele está se debatendo entre pensamentos um tanto quanto controvertidos de entidades que o chamam de suicida no lugar onde ele está, enquanto ele se lembra de como foi que ele morreu, dos sentimentos que ele experimentou enquanto estava no hospital. Será que ele morreu de uma doença psicossomática? A respeito disso, nós vamos falar com um especialista, que é o Dr. Décio Iandoli Júnior, que está aqui comigo. Dr. Décio, alguém pode morrer só pela maneira de pensar e de sentir na vida? Bom, a morte, ela é inevitável, não é? É determinada pelo nascimento, pela vida, né? A morte, bem entendida, é do corpo físico. Sim, para morrer basta estar vivo. Basta estar vivo, mas sempre os processos mórbidos, eles serão gerados pela mente. Porque é um princípio básico dentro desse entendimento da fisiologia sobre o aspecto espiritual, de que o corpo ele é organizado e comandado pelo espírito, né? Sim. A gente pode aqui estar chamando de mente. Então, a gente acaba chegando à conclusão de que toda e qualquer doença, de uma maneira ou de outra, acaba sendo gerada na nossa mente. Esses fatores predisponentes, ou seja, a predisposição que nós trazemos, segundo a doutrina espírita, de certa forma também, nós somos os responsáveis, né? Porque algumas pessoas dizem o seguinte, isso é genética, então meu pai que é responsável. Quando na realidade nós escolhemos essa genética, então, não é verdade? Inclusive isso, né? Porque a nossa mente ela não começa no nosso nascimento, Sim. Ela pré-existe a ele. No momento em que nós vamos iniciar a formação do nosso corpo físico, no momento até antecedendo a isso, né, o momento da fecundação, há já uma seleção através de uma alteração energética do espermatozoide, do óvulo específico, que vai trazer aquela condição genética necessária. E a partir do momento da fecundação, em que há a formação de um núcleo único, que é o zigoto, que a gente chama, o espírito passa a interferir diretamente sobre essa célula e, obviamente, sobre os controles dessa célula que estão nos genes. Agora, especificamente no caso que nos compete aqui, do André Luiz, nós teríamos, então, condições de concluir que o André Luiz teria fatores predisponentes que o predisporiam a ter um câncer de intestino. Certo. Se ele tivesse se comportado de outra maneira, como o senhor disse, ele poderia ter anulado isso e ter vivido de certeza. maneira diferente. O que ele poderia fazer e como é que isso acontece? Olha, a gente tem algumas experiências aí. Eu acompanhei um caso de um paciente, por exemplo, que ele tinha um tipo de tumor maligno no rim, chamado hipernefroma, que é extremamente grave, não tem cura. Esse paciente, quando ele foi diagnosticado, ele já tinha metástases no fígado, no pulmão e no cérebro. Isso tudo muito bem documentado, com ressonância magnética e tudo mais. Ele foi acompanhado por um especialista de São Paulo, um professor da Universidade de São Paulo, considerado o melhor na área. E ele foi desenganado, fizeram a cirurgia, tiraram o rim comprometido, mas as metástases no pulmão, no cérebro e no fígado ficaram. E o médico deu um prognóstico para ele de poucos meses de vida. Ele já, assim, sem saber para onde ir, acabou indo a um centro espírita onde ele fez um tratamento espiritual. E até hoje estão esperando ele desencarnar, né? Já vão para aí mais de 6 anos. No retorno ao médico, ele fez todos os exames de novo e as metástases tinham desaparecido. Então, a pergunta é a seguinte: quem fez o milagre? Né? E você conversando um pouquinho com esse paciente, a gente vê que ele fez o quê? Não é o fato dele ter ido ao centro espírita tomar passe nem nada. Claro que isso com certeza ajudou.
Mas ele se contaminou com a vibração do ambiente e transformou a vida dele. E mudou a mente dele. Diminuiu a quantidade de trabalho, começou a participar de trabalhos meritórios na casa, né? E conseguiu reverter um câncer. Ou seja, a atitude e a forma de pensar. Dr. Décio, muito obrigado pela sua participação, pela colaboração que o senhor trouxe aqui. Bem, querido telespectador, você vai ficar sabendo no próximo capítulo como é que o André Luiz saiu dessas regiões umbralinas e como é que ele se transformou na materialização de um conceito crístico que diz: aquele que se exaltar será humilhado e quem se fizer humilde será exaltado. O que será que aconteceu com ele? Quando foi que ele se exaltou? Como é que ele se fez humilde? E como é que ele conseguiu sair desta região? Não percam. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado no lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais. E então, amargurosa emergência,